Caminhoneiro encontra mulher trancada dentro de um caminhão parado, sem saber que ela era policial. Então, ele faz isso. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10. E comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem trecho de estrada que a gente não dirige. A estrada é que dirige a gente. Eu aprendi isso com o tempo, com os anos que foram passando dentro de uma cabine, enquanto o mundo lá fora continuava girando sem me pedir licença. 26 anos na estrada ensinam coisas que escola nenhuma ensina. Como calcular o tempo de frenagem num asfalto molhado sem pensar. Como sentir pelo barulho do motor se alguma coisa está prestes a ceder. Como passar horas em silêncio absoluto sem que o silêncio vire loucura. Mas também ensinam coisas que a gente preferia não saber. Como o tamanho exato da própria solidão quando a madrugada fecha e o rádio não dá mais conta de cobrir o buraco que fica no meio do peito. Meu nome é Valdomiro Setes, 54 anos, nascido em Séries, criado entre Séries e a estrada, e há 3 anos carregando dentro do peito um peso que não consta em nenhuma nota fiscal. Renata, 28 anos, minha filha, que em março de 2021 me disse no telefone com a voz seca de quem já ensaiou a frase muitas vezes, mas ainda dói falar, que não queria mais receber ligação minha. Eu não gritei, não pedi explicação. Desliguei o telefone, coloquei no porta-luvas e fui para a estrada. É o que eu sei fazer. Naquela terça-feira de maio, eu vinha de Anápolis com uma carreta de fertilizante destinada a um armazém em Porangatu. O céu estava daquele cinza denso que o interior de Goiás faz quando a chuva está vindo, mas ainda não chegou. Uma cor de chumbo velho, pesada, que deixa o cerrado com uma tonalidade de coisa guardada a 7 chaves. O vento lateral batia com força no espelho do lado direito, aquele vento que vem de través e chacoalha a carga como se estivesse testando a resistência de tudo, inclusive do motorista. Eu conhecia aquele trecho da BR-153 entre Uruaçu e Porangatu como conheço as linhas da minha própria mão. Cada curva cega, cada trecho onde o asfalto afunda depois da chuva e vira armadilha para quem não conhece, cada posto de combustível com seu café ruim servido em copinho de plástico e sua televisão no volume que não deixa ninguém pensar. Era a rota de sempre, viagem de sempre, a mesma estrada que eu percorria há 4 anos naquele trecho, carregando o que aparecia, entregando no prazo, dormindo nas áreas de descanso quando os olhos não aguentavam mais. Foi por volta das 3 da tarde que eu vi. Primeiro foi uma mancha no acostamento. A menos de 100 metros, na margem direita da pista, havia uma figura se movendo no mesmo sentido que eu, com aquele passo de quem não tem mais energia para apressar o ritmo, mas também não tem como parar. Um passo que a gente reconhece de longe, não pelo movimento em si, mas pelo que esse movimento diz sobre o estado da pessoa que caminha assim. Diz que ela já passou do ponto do cansaço normal. Diz que está no cansaço de dentro, o tipo que não melhora com água nem com sombra. Reduzi a marcha antes de tomar a decisão consciente de reduzir. Quando cheguei mais perto, vi que era uma mulher, uns 40 e poucos anos, eu calculei. Cabelo escuro preso com um lenço desbotado, uma blusa de manga comprida que devia ter sido azul em algum momento da vida, uma calça de tecido fino que grudava nas pernas com o vento e nas costas, e foi aí que minha percepção afundou. Um saco de aniagem grande, daqueles usados para armazenar grãos, amarrado com corda grossa na frente do peito dela, como uma mochila improvisada que ninguém de sã consciência carregaria assim por escolha. Parei no acostamento com o pisca 4 vias. O caminhão pesado com fertilizante não para rápido. A física não deixa.
mas eu tirei o pé do acelerador com antecedência suficiente para imobilizar o Scania bem à frente dela. Desci com cuidado pelo joelho direito, que já reclama de serviço pesado, peguei a lanterna debaixo do banco por hábito e fui em direção a ela. Ela parou antes que eu chegasse. Ficou parada no acostamento com aquela imobilidade de quem avalia risco. Não o risco de perigo imediato, mas o risco de confiar, que é um tipo diferente de cálculo. Me olhou de cima a baixo, com os olhos vermelhos de quem não dormiu ou chorou muito, provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, e não disse nada. Eu também não disse nada por um segundo, porque naquele segundo o saco de aniagem se mexeu. Não foi um movimento de coisa caindo ou de corda frouxando. Foi um movimento orgânico, lento, aquele tipo de mexida que a gente reconhece como movimento de coisa viva, mesmo sem ver o que está dentro. Um ajuste, uma respiração, algo que vive dentro de um saco de estopa amarrado nas costas de uma mulher no acostamento da BR-153 num dia de céu de chumbo em maio. É minha mãe, ela disse, a voz partida, não partida de choro, partida de uso excessivo. A voz de quem passou dias falando com todo mundo e não conseguiu resultado nenhum. E agora as palavras saem com aquela textura de coisa gasta. Fiquei olhando para ela por um momento que durou mais do que deveria. Deixa eu ver, eu disse. Ela hesitou. Depois se virou devagar, com o cuidado de quem carrega algo frágil, e eu desatei a corda grossa que prendia o saco pela frente. A abertura cedeu, e dentro do saco, envolta em cobertores de flanela e um cobertor mais fino por cima, estava uma mulher pequena como um pássaro. 81 anos, soube depois, Nivalda. As mãos unidas sobre o peito, os olhos fechados, a respiração curta e irregular de quem respira por teimosia, não porque o corpo quer, mas porque ainda tem alguma coisa dentro que não quer ir embora. O cheiro do cobertor era de remédio e de suor velho e de cerrado, aquele odor específico de quem passou noites ao relento no interior goiano. Ela está viva, eu disse, e não era pergunta, era confirmação para mim mesmo. Está, disse a mulher, mas não vai ficar se eu não chegar até a casa da minha irmã em Porangatu hoje. Eu olhei para aquela mulher pequena dentro do saco de estopa. Olhei para a filha que a carregava nas costas há 4 dias. Olhei para o céu de chumbo que estava fechando do lado de Porangatu com aquela cara de chuva pesada que vem devagar e bate forte. Como você chama? Perguntei. Surama. Surama. Vamos levantar ela com cuidado e colocar na cabine. Tem banco reclinável. Ela vai ficar mais confortável do que dentro desse saco. Surama me olhou com aquele olhar de avaliação que eu já tinha visto antes. A expressão de quem está pesando se pode confiar num desconhecido contra o peso de não ter outra opção. É um olhar que carrega muita história, mesmo quando a pessoa que olha não conta nada. Tudo bem, ela disse. Levantamos Nivalda com cuidado. Era leve como coisa seca, um peso de pássaro, como eu havia pensado ao ver ela pela primeira vez. As mãos dela continuaram unidas sobre o peito, mesmo quando a gente a moveu, como se o corpo soubesse, mesmo dormindo, que era melhor ficar quieto. Eu a carreguei pelos degraus da cabine, apoiada contra o meu peito, e a reclinou no banco do passageiro com o cobertor de flanela por baixo e o mais fino por cima. Ela abriu os olhos. Olhos castanhos, pequenos, com aquela clareza de olho velho que contrasta com o resto do corpo que vai cedendo. Olhou para o teto da cabine. Olhou para mim. Olhou pela janela para o cerrado que passava. Onde nós estamos? Ela perguntou, com a voz de quem acabou de acordar, mas já estava acordada faz tempo por dentro. Na BR-153, dona, indo para Porangatu. Ela assentiu, como se soubesse, como se já esperasse que fosse assim.
Surama subiu pelo lado do carona, ficou em pé no espaço apertado atrás do banco, segurando a grade com uma mão e a mão da mãe com a outra. Eu dei a partida. O Scania voltou à estrada com aquele ronco grave e certo de motor que ainda tem fôlego. O vento lateral continuava, mas agora o peso do caminhão cortava melhor. Por uns 10 minutos, ninguém falou nada. O rádio estava desligado. As cigarras do cerrado sumiam conforme o vento aumentava. Uma placa verde apareceu e passou. Porangatu, 47 quilômetros. 47 quilômetros para uma mulher que estava carregando a mãe nas costas havia 4 dias. 4 dias, eu disse em voz alta, sem planejar. 4 dias, Surama confirmou, e havia naquelas 2 palavras um peso que não era número. Era o peso de 4 noites dormidas no acostamento, de 4 dias pedindo carona sem conseguir, de 4 manhãs acordando e olhando para dentro do saco para ver se a mãe ainda respirava. A chuva começou a cair 20 quilômetros depois. Primeiro, aquela chuva fina que o cerrado goiano faz quando está se preparando. Um cheiro de terra molhada que entra pela fresta da janela e é, honestamente, um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Depois, a chuva de verdade, aquela que vem de lado com o vento, que torna o asfalto preto e brilhante e perigoso como espelho no chão. Reduzi a velocidade. Liguei os faróis. Como ela ficou assim? Eu perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Surama ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não quer responder, o silêncio de quem está decidindo como responder, quanto responder, onde a história começa de verdade. Ela não ficou assim agora, Surama disse. Minha mãe está acamada há 2 anos. Derrame. Ficou com o lado esquerdo comprometido, mas a cabeça está boa. Ela entende tudo. Ela sente tudo. Pausa. É só o corpo que não obedece mais. E por que você estava na estrada com ela nas costas? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Porque o carro quebrou, porque o telefone morreu, porque eu não tenho dinheiro para a ambulância. Era a resposta certa, era a resposta verdadeira. Mas eu senti, enquanto ela falava, que havia mais alguma coisa por baixo dela. Não mentira, mas camada. O tipo de camada que fica quando uma pessoa conta o que aconteceu, mas não conta ainda o porquê de ter acontecido. Não perguntei mais nada naquele momento. Nivalda abriu os olhos de novo e olhou pela janela, para o cerrado encharcado passando na velocidade de caminhão em asfalto molhado. Uma expressão surgiu no rosto dela. Não exatamente sorriso, mas o que vem antes do sorriso quando a pessoa está cansada demais para sorrir, mas grata demais para não fazer nada. Cerrado bonito, ela disse. É, eu concordei. Minha mãe nunca saiu de Goiás, Surama disse, quase para si mesma. 78 anos vivendo aqui. Conhece cada município pelo cheiro da terra. Eu olhei pelo retrovisor e vi Surama olhando para a mãe com aquela expressão que só existe numa direção. De filho para pai, quando o pai está ficando pequeno e o filho ainda não aprendeu como lidar com isso. Eu conhecia aquela expressão. Não do meu lado, do lado oposto. Eu era o pai que ficava pequeno, não o filho que olhava. E havia 3 anos que eu não via esse olhar de ninguém. Engoli seco. Voltei os olhos para a estrada. A chuva batia no para-brisa com aquele barulho constante que é ritmo e ruído ao mesmo tempo. O limpador ia e vinha. O Scania cortava a chuva goiana com a seriedade de coisa que não tem alternativa senão continuar. Porangatu apareceu no horizonte úmido como toda cidade do interior aparece quando a gente chega na chuva. Primeiro as luzes, difusas e amareladas, depois as formas dos prédios, depois a placa da entrada, depois o asfalto que muda de textura quando sai de rodovia e vira rua. Onde fica a casa da sua irmã? Perguntei. Surama me deu um endereço no bairro Jardim Paraíso.
Eu conhecia o bairro de nome. Tinha parado numa borracharia dali uma vez, anos atrás. Segurei o volante, dobrei à esquerda na entrada da cidade e fui. Não sabia ainda o que estava indo encontrar naquela casa. Não sabia que o caminhão ia quebrar 20 quilômetros depois, me prendendo em Porangatu por 2 dias. Não sabia que Nivalda ia me perguntar sobre a minha filha. Não sabia que a resposta que eu ia dar, ela ia levar comigo por muito tempo depois. Sabia apenas que havia uma velha do tamanho de um pássaro reclinada no banco do meu caminhão, olhando para o cerrado molhado, com os olhos de quem ainda vê tudo, e que isso, naquele momento, me parecia a coisa mais real que havia acontecido em muito tempo. A casa da Conceição era de reboco amarelo, com uma cerca de madeira pintada de branco, que o tempo tinha deixado cinza. 3 degraus de cimento na entrada, um vaso de espada de São Jorge na porta, uma janela com cortina de renda que se movia com o vento que entrava pela fresta. Uma casa de interior que parece ter sido construída para durar mais do que quem a construiu. Esse tipo de solidez que as casas antigas de Goiás têm, como se o reboco tivesse absorvido história e não quisesse soltar. Estacionei o Scania na rua de terra batida em frente, o único lugar com espaço suficiente, e desci primeiro para ajudar com Nivalda. A Conceição apareceu na porta antes que eu batesse. Devia estar esperando, porque o barulho do caminhão numa rua assim não passa desapercebido. 52 anos, mais baixa que Surama, o mesmo rosto, mas com as linhas mais fundas. Os cabelos já completamente grisalhos, presos numa trança lateral. Ela olhou para a irmã, olhou para mim, olhou para o volume que eu carregava nos braços com o cobertor de flanela por cima, e os olhos encheram antes de qualquer palavra. "Mãe", ela disse, só isso, com a voz de quem soluça, mas não soluca. Entramos. A casa cheirava a arroz cozido e a naftalina, e a aquele cheiro específico de casa de pessoa mais velha, que não é desgradável, é denso, é o cheiro de muitos anos numa mesma parede. Instalamos Nivalda numa cama de casal no quarto do fundo, com travesseiro duplo embaixo da cabeça, como o Surama pediu, e o cobertor de flanela sobre o corpo mesmo com o calor, porque Nivalda tinha frio de um tipo que não era de temperatura. A velha abriu os olhos quando a cabeça tocou o travesseiro. Olhou para o teto, olhou para as 2 filhas ao redor, olhou para mim, que estava parado na porta do quarto, sem saber bem se ficava ou saía. "Chegamos", ela disse. Não era pergunta, era confirmação. Como se ela soubesse o tempo todo que iam chegar. E o único assunto em aberto era quando. Fui para a sala, sentei numa cadeira de madeira que rangia e tomei a água que a Conceição me trouxe sem pedir. Lá de dentro, eu ouvi as 2 irmãs conversando em voz baixa. Não as palavras, só o tom, aquele tom de conversa que acontece quando as pessoas estão dizendo coisas importantes, mas não têm energia para dizer em volume alto. Depois de um tempo, Surama saiu do quarto e ficou parada na entrada da sala, me olhando com aquela expressão que eu ainda não sabia ler direito. "Você pode ficar para jantar", ela disse. Não era exatamente convite. Era mais uma observação seguida de abertura, do jeito que as pessoas do interior oferecem coisas sem floreio e sem recusa fácil. "Vou embora logo", eu disse. "Tenho carga para entregar amanhã cedo em Uruaçu." Ela assentiu. Depois disse: "Obrigada." A palavra era simples, mas havia nela uma textura que obrigada comum não tem. Era o obrigada de quem passou 4 dias no acostamento sem conseguir ajuda de ninguém. E quando a ajuda finalmente chegou, veio do jeito que ela não esperava. Sem pergunta, sem condição. Sem aquele olhar que algumas pessoas têm quando ajudam alguém em situação ruim, o olhar de quem já está guardando a história para contar depois. Eu não tinha esse olhar. Nunca tive. Talvez porque a estrada ensina que situação ruim não é espetáculo. Saí, dei a partida no Scania e fui.
22 quilômetros depois, na saída de Porangatu, no sentido de Uruaçu, o caminhão morreu. Não foi gradual. Foi direto. O motor simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado a chave por fora, e o Scania foi perdendo velocidade no acostamento com aquele silêncio pesado de máquina que não deveria estar em silêncio. Pus o freio de mão. Tentei a ignição 3 vezes. Nada. O painel acusou falha elétrica. Um defeito que eu já tinha visto uma vez, anos atrás, num Volvo de um colega em Minas, e que levou 2 dias para ser resolvido porque exigia peça específica que nem todo mecânico tem em estoque. Fiquei sentado no banco por um momento ouvindo o silêncio da BR-153 depois que o motor para. É um silêncio diferente do silêncio de parada voluntária. Tem uma qualidade de imprevisto, de coisa que aconteceu contra a vontade, que pesa mais. Liguei para o despachante. Ele disse que o mecânico mais próximo, com capacidade para resolver defeito elétrico em Scania, ficava em Uruaçu e que não podia aparecer antes da manhã seguinte, no melhor dos casos. 2 dias, talvez. Olhei para o entorno. Cerrado dos 2 lados. Asfalto vazio. O céu tinha aberto um pouco depois da chuva e o sol de fim de tarde entrava de lado. Aquele laranja de Goiás que queima, mas não aquece. Só ilumina. Peguei o celular e liguei para o único número que eu tinha em Porangatu. Surama atendeu no segundo toque. O caminhão quebrou, eu disse. Silêncio curto. Onde você está? Saída de Porangatu, sentido Uruaçu. Defeito elétrico. O mecânico só chega amanhã. Outro silêncio. Depois ela disse, tem um quarto aqui. Conceição não vai cobrar nada. Não era da Conceição que eu estava preocupado com o custo. Era de outra coisa. Aquele desconforto de aceitar generosidade de pessoa que eu mal conhecia. O desconforto que a gente sente quando a balança da dívida pende e não tem como pagar de volta na mesma moeda. Não quero incomodar, eu disse. Você já carregou minha mãe dentro do caminhão. Ela respondeu. Não tem incômodo maior que esse. Havia um humor seco naquilo que eu não esperava. Um humor que não pede para ser achado engraçado. Só existe. Tá bom, eu disse. Voltei a pé até a casa da Conceição com a bolsa de couro que guardo embaixo do banco. Escova de dente, uma muda de roupa, o carregador do celular, os documentos do caminhão. O kit de homem que passa a vida na estrada e aprendeu que imprevisto não avisa. O jantar foi arroz, feijão, frango com quiabo e farinha de mandioca. Simples, quente, feito com a mão que sabe o que está fazendo. A Conceição falava pouco, mas olhava muito. O tipo de mulher que processa em silêncio e só fala quando tem certeza do que vai dizer. Surama comeu pouco. Eu comi com a fome de quem passou o dia todo sem parar direito. Nivalda dormiu o jantar inteiro. Depois que a Conceição recolheu os pratos, Surama foi checar a mãe e voltou com a expressão mais leve. Não aliviada completamente, mas com aquela leveza específica de quem verificou que a coisa mais importante ainda está no lugar. Ficamos sentados na varanda dos fundos, eu e ela, enquanto a Conceição lavava a louça lá dentro. A noite de Porangatu tem um barulho de interior que é difícil de descrever para quem não conhece. Grilo, vento no bambuzal do vizinho, cachorro longe, o silêncio entre esses sons que é mais silêncio do que a soma deles. O céu estava limpo depois da chuva e as estrelas do interior de Goiás aparecem de verdade, sem poluição de cidade grande para apagá-las. Foi aí que ela começou a contar. Não de uma vez, aos pedaços, devagar, do jeito que as pessoas contam as coisas que ainda machucam quando tocadas de frente. O pai de Surama tinha morrido 4 anos atrás, deixando a mãe num sítio pequeno nos arredores de Porangatu. 7 hectares de terra, a casa, um quintal com galinha e horta e 70 anos de história numa mulher que nunca dormiu fora da própria cama. Quando o derrame veio, 2 anos depois, os 3 filhos se reuniram. Surama, a mais velha, Cláudio, contador em Goiânia, 52 anos,
O tipo de homem que transforma tudo em equação porque é mais fácil do que sentir. E Darlene, 50 anos, casada com um homem que sempre detestou a sogra, sem nunca ter explicado direito por quê. A decisão foi apresentada como conclusão, não como proposta. Internar Nivalda numa casa de repouso em Goiânia, vender o sítio para pagar as despesas, encerrar uma história. Surama foi a única que disse não. Não é que eu seja contra a casa de repouso, ela disse, olhando para as estrelas. Tem casa de repouso boa, tem cuidador bom. Mas minha mãe disse, quando ainda conseguia dizer as coisas com clareza, que queria morrer onde viveu. Ela disse isso, com essas palavras. Pausa. E aí eles arrumaram uma procuração e decidiram agir sem mim. Eu fiquei em silêncio. Procuração como? Cláudio tem um amigo que é advogado. Conseguiram uma procuração de tutela. Dizem que é legal. Talvez seja. Ela olhou para as mãos. Eu não tenho dinheiro para advogado. Sou professora municipal. Ganho o que ganho. E o carro? Pneu furou na estrada de terra do sítio, sem estepe, sem dinheiro para chamar guincho. Ela quase sorriu. Então eu peguei o saco de aniagem do paiol, coloquei os cobertores dentro e coloquei minha mãe dentro dos cobertores. Havia uma coragem naquilo que não se parecia com coragem. Se parecia com desespero que não encontrou outra saída. Mas às vezes é isso que a coragem é na vida real. Não é heroísmo com música de fundo. É uma mulher sozinha num sítio, sem carro, sem telefone carregado, colocando a mãe dentro de um saco de estopa porque era a única coisa que podia fazer. Quantos dias você andou? Eu perguntei. 4. Às vezes alguém parava e me levava um trecho. Às vezes não. Ela falou isso sem drama, como fato. E a última carona me deixou 30 quilômetros antes de onde você me encontrou. 30 quilômetros, com a mãe de 81 anos nas costas. Fiquei olhando para o bambu do vizinho balançando no vento. Pensei em Renata. Não sei porquê, não foi uma associação lógica, foi algo que o estômago fez antes da cabeça. Pensei que havia 3 anos que eu não sabia se minha filha estava bem. 3 anos que o telefone dela chamava e caía na caixa. E ali estava uma mulher que caminhou 30 quilômetros com a mãe nas costas para não deixar ela ser levada para longe. Tossi. Olhei para o chão. O processo deles está avançado? Perguntei. Não sei. Não tenho como saber. Não tenho advogado, não tenho dinheiro para advogado e meu irmão tem os 2. Ela falou isso com aquela calma que só existe quando a raiva já passou de um ponto e se tornou clareza. O que eu sei é que, por enquanto, minha mãe está aqui, na cama da Conceição, e não está num quarto de instituição em Goiânia que ela nunca viu. Ficamos em silêncio por um tempo. A Conceição apagou a luz da cozinha. O bambu continuou balançando. Você tem filhos? Surama perguntou de repente. A pergunta me pegou de lado. Não era do assunto que a gente estava, mas era de alguma forma que eu não consigo explicar bem, completamente do assunto. Tenho, eu disse, uma filha, 28 anos. Como ela se chama? Renata. Surama assentiu devagar. Ela mora perto? Em Anápolis. Pausa que durou mais do que devia. A gente não fala há 3 anos. Surama não disse nada imediatamente. Não disse lamento. Não disse que pena, não disse nenhuma das frases que as pessoas dizem quando ouvem isso. Ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Por causa de quê? Ela perguntou. Briga feia, dinheiro, orgulho, palavras que não deviam ter sido ditas. Cada item saiu separado, como se eu estivesse fazendo inventário. As 3 coisas juntas. Você tentou resolver. Tentei ligar algumas vezes, ela não atende. Surama ficou quieta por um tempo longo. Você parou de tentar? Eu não respondi de imediato. A verdade era que eu tinha parado. Não porque desistisse, mas porque parar era mais fácil do que continuar tentando
e continuando a não conseguir. A estrada é boa nisso. Sempre tem o próximo trecho, a próxima entrega, o próximo dia. E enquanto estiver próximo, você não precisa ficar parado encarando o que não vai. Parei, eu disse. Surama não comentou, mas havia alguma coisa no silêncio dela que era mais pesada do que qualquer comentário. Fui dormir no quarto pequeno que a Conceição arrumou, com um lençol cheirando a lavanda e uma janela que dava para o quintal. Deitei no colchão com os braços cruzados no peito e fiquei olhando o teto de madeira no escuro, ouvindo Porangatu respirar lá fora. Naquela noite sonhei com Renata pequena. Ela tinha uns 6 anos no sonho e estava me esperando na porta de casa quando eu chegava de viagem, aquele rosto aberto de criança que ainda não aprendeu a esconder o que sente, aquele sorriso de quem vê o pai e não precisa de mais nada além disso. No sonho, eu ainda não tinha falhado nada. Tudo ainda era possível. Acordei cedo com o cheiro de café passado vindo da cozinha da Conceição. Me levantei, fui até a janela e fiquei olhando o quintal molhado da madrugada com as galinhas começando a se mexer. O cerrado ao fundo, atrás da cerca, estava naquele verde escuro de manhã cedo que vai clareando conforme o sol sobe. Pensei que o mecânico ia demorar mais um dia ainda. Pensei que eu ia ter que ficar mais tempo naquela casa do que planejei. E então pensei que talvez não fosse só o caminhão que estava me segurando ali. Nivalda acordou antes do sol. Eu soube disso porque estava na cozinha tomando café com a Conceição quando ouvi a voz dela vindo do quarto. Baixa, clara, pedindo água. Conceição foi. Eu fiquei com o copo na mão, ouvindo o barulho de passos, de copo sendo enchido, de palavras trocadas em voz baixa entre mãe e filha, que não precisavam de volume para ter peso. O mecânico tinha ligado às 7 da manhã. A peça precisava vir de Uruaçu. Chegaria no fim da tarde, se o fornecedor confirmasse o estoque. Possivelmente, o caminhão ficaria pronto na manhã seguinte. Outro dia inteiro em Porangatu, sem carga, sem rota, sem o movimento que eu usava para não pensar. Surama saiu cedo para resolver alguma coisa na escola onde trabalhava. Havia faltado dias demais e precisava conversar com a diretora antes que a situação virasse problema maior do que já era. Saiu com aquela pressa de quem tem coisas demais na fila e tempo de menos para todas elas, e pediu que eu ficasse de olho na mãe se a Conceição precisasse sair também. E Conceição precisou sair às 10 da manhã. Tinha consulta marcada há semanas, disse ela. Médico de pressão, não podia cancelar de novo. Me olhou com aquele olhar de quem está avaliando se pode confiar, e ao mesmo tempo já decidiu que vai confiar porque não tem outra opção. Ela não dá trabalho, a Conceição disse. Só precisa de companhia. Ela fica agitada quando fica sozinha. Pode ir, eu disse. E fiquei sozinho com Nivalda. Entrei no quarto com cuidado, como se barulho de passo pudesse quebrar alguma coisa. O quarto estava com a janela semi-aberta, a cortina de algodão branco balançando com o vento, e a luz da manhã entrava de um jeito limpo que ficava bem naquele quarto de coisa velha e boa. O criado mudo de madeira escura, o terço pendurado na cabeceira, a fotografia em preto e branco na parede que eu não cheguei perto o suficiente para ver quem era. Nivalda estava de olhos abertos, as mãos unidas sobre o peito como sempre, olhando para o teto. Bom dia, dona Nivalda, eu disse. Ela virou a cabeça devagar. Me olhou com aqueles olhos castanhos pequenos que tinham mais presença do que muita gente de corpo inteiro que eu já conheci. O homem das estradas, ela disse. Eu puxei a cadeira que ficava no canto e sentei ao lado da cama. A cadeira rangia. Tudo rangia naquela casa, mas de um jeito que não incomodava. Era o rangido de coisa que está sendo usada há muito tempo, que tem direito ao próprio barulho. Como a senhora está se sentindo? Melhor do que ontem, ela disse. Ontem eu estava dentro de um saco. Havia um humor naquilo que eu não esperava de uma mulher de 81 anos que mal conseguia mover o lado esquerdo do corpo. A sua filha é corajosa, eu disse.
Qual delas? Ela perguntou. A Surama. Ela ficou em silêncio por um momento. A Surama é a que parece fraca e não é, ela disse. A Conceição é a que parece forte e às vezes é. E o Cláudio... Ela parou, passou a língua nos lábios. O Cláudio é o que aprendeu que número não chora. Eu não disse nada. Havia uma precisão naquelas 3 frases que não precisava de acréscimo. Eles vão te tirar daqui? Eu perguntei, depois de um tempo. Ela me olhou de um jeito direto. Vão tentar, ela disse. Mas eu já vivi muito tempo para ter medo de homem com papel na mão. A Surama está tentando impedir. Eu sei. Ela fechou os olhos por um momento, não de sono, de pensamento. Depois abriu. Ela sempre foi assim. Desde pequena. Aqui não larga o osso. Pausa. Às vezes eu fico com medo que ela se machuque mais do que o necessário por causa de mim. Por que diz isso? Porque eu sou velha, ela disse, com uma simplicidade que não era resignação, era só fato. E velha tem prazo. Ela sabe disso, mas ela luta como se eu fosse durar para sempre, e quem luta assim acaba se machucando quando a coisa termina do jeito que vai terminar. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Você tem filho? Ela perguntou. A mesma pergunta de Surama na varanda, mas de outra boca com outro peso. Tenho, eu disse. Uma filha. Ela está bem? Aquela pergunta. Simples, direta, sem ornamento. A pergunta que a Surama tinha feito e que eu tinha desviado. Nivalda não deixava desvio. Havia algo no olhar dela que fechava as saídas laterais sem força, só com presença. Não sei, eu disse. Ela ficou me olhando por um tempo que durou mais do que o razoável. Como assim não sabe? A gente não fala há 3 anos. Por quê? Briga, coisa feia. Coisas que foram ditas e não podem ser desfeitas. Nivalda ficou em silêncio. Lá fora, uma garça branca pousou no quintal e ficou parada perto da cerca, olhando para o chão, com aquela imobilidade de coisa que já sabe o que quer e só está esperando o momento certo. Quem disse as coisas feias? Ela perguntou. Eu não respondi de imediato. Os 2, eu disse, mas eu disse mais. E você pediu desculpa? Tentei ligar, ela não atendeu. Tentar ligar não é pedir desculpa, ela disse, sem julgamento, como quem faz observação sobre o tempo. Ligar é fácil, fácil demais. A gente liga porque parece que está fazendo algo e não precisa chegar perto de verdade. Aquilo ficou no ar do quarto como o cheiro de remédio, presente, inegável, impossível de não notar. Você acha que ela quer que eu chegue perto? Eu perguntei. Não sei. Ela virou a cabeça para a janela, para a garça que ainda estava parada no quintal. Mas você não vai saber enquanto ficar dentro do caminhão. O vento moveu a cortina. A garça abriu as asas e foi embora em direção ao cerrado. O quarto ficou quieto de um jeito que parecia maior do que era. Fiquei sentado ali por um tempo sem falar. Nivalda não forçou conversa. Era daquele tipo de pessoa que entende que silêncio não é vazio, é espaço, e espaço às vezes é o que a gente mais precisa para que alguma coisa caiba. Depois de uns 20 minutos, ela dormiu. Não foi gradual. Foi rápido, como vela que apaga, aquele sono de velho que não avisa. A respiração ficou mais funda e regular. As mãos relaxaram um pouco sobre o peito e o rosto assumiu aquela expressão de quem finalmente soltou o peso do dia. Eu continuei sentado. Fiquei olhando para ela dormir e pensando numa coisa que eu não queria pensar, mas que o quarto não deixava evitar. Pensando que havia uma mulher de 81 anos que nunca saiu de Goiás na vida inteira e ainda tinha mais clareza sobre paternidade do que eu. Que ela tinha apontado em menos de 10 minutos de conversa exatamente o lugar onde eu parei de tentar de verdade e comecei a fazer o mínimo que me permitia continuar me chamando de pai sem ter que encarar o que aquela palavra significa de fato. Tentei ligar. Ela não atendeu.
E eu usei isso como justificativa para parar. O mecânico chegou às 4 da tarde. Era um homem de uns 50 anos, chamado Eusébio, com as mãos marcadas de graxa de décadas, que chegou numa caminhonete vermelha com a caixa de ferramentas na caçamba e um ajudante jovem de orelha de abano que carregava as peças sem falar nada. Eusébio olhou para o defeito elétrico do Scania com aquele olhar de diagnóstico que os bons mecânicos têm. Não de quem está aprendendo, mas de quem já viu aquilo antes e sabe exatamente o tamanho do problema. Até amanhã cedo, ele disse. Se tudo correr bem, voltei para a casa da Conceição no fim da tarde. Surama tinha voltado da escola com a expressão de quem recebeu notícia ruim, mas ainda estava processando se era tão ruim quanto parecia. A diretora disse que se eu faltar mais, vai afetar o meu contrato. Ela disse, na mesa da cozinha, enquanto a Conceição descascava a abóbora perto da pia. Quantas faltas você tem? 11. O limite é 12 por semestre. Ela colocou as mãos na mesa. E ainda tenho pelo menos 2 meses de processo pela frente, com audiências, com tudo. Você tem alguém que pode te ajudar com sua mãe nos dias de aula? A Conceição trabalha. Ela olhou para a irmã. Não posso pedir mais do que já pedi. A Conceição não disse nada, mas no jeito que ela parou a faca por um segundo, eu entendi que ela discordava dessa avaliação. Jantamos em silêncio mais denso do que no dia anterior. Era um silêncio com peso de decisão pendente, o tipo que ocupa o espaço entre as pessoas, mesmo quando ninguém está falando sobre o assunto. Depois do jantar, enquanto Surama estava no quarto com a mãe, a Conceição me chamou para a varanda, ficou em pé com os braços cruzados, olhando para o quintal no escuro. Uma mulher que parecia ter aprendido a segurar muita coisa dentro por muito tempo. Você sabe o que o Cláudio está fazendo? Ela disse. Não era pergunta de quem não sabe. Era pergunta de quem quer confirmar. Sei o que a Surama me contou. O que ela te contou é a metade. Ela parou. Cláudio não quer só internar minha mãe. Ele quer vender o sítio. 7 hectares. É terra boa, perto de água. Tem comprador interessado há anos. O dinheiro da venda cobre a instituição com sobra e ainda divide entre os 3 filhos. Eu olhei para ela. E você? Eu disse. Você concorda com ele? A Conceição ficou em silêncio por um tempo que não foi confortável. Eu acho que minha mãe está ficando mais fraca, ela disse. E eu acho que a Surama não consegue sozinha. E eu acho que todo mundo está certo em alguma parte e ninguém está completamente certo em nenhuma. Ela descruzou os braços. Mas o que eu sei de verdade é que minha mãe disse que queria ficar. E eu não consigo votar contra a minha mãe enquanto ela ainda consegue dizer o que quer. A Surama sabe que você pensa assim? Acha que não. Ela quase sorriu. Minha irmã é muito inteligente, mas às vezes vê oposição onde tem dúvida. Entrei mais tarde para dormir pensando em tudo aquilo. Deitei no colchão de lavanda e fiquei olhando o teto no escuro de novo, mas dessa vez com mais coisa dentro do que na noite anterior. O processo do Cláudio, a exaustão da Surama, a ambivalência da Conceição, a clareza de Nivalda. E lá no fundo, imóvel, a frase da velha que não queria sair. Ligar é fácil, fácil demais. Peguei o celular do bolso. A tela iluminou o teto do quarto. Abri os contatos. Rolei até o R. Renata. O número estava lá há 3 anos, nunca apagado, nunca discado com sucesso. 4 tentativas em 3 anos, todas caindo na caixa postal. Eu tinha parado depois da 4ª. Me convenci de que ela não queria, de que eu estava respeitando o espaço dela, de que forçar seria pior. Nivalda tinha desmontado aquela justificativa em 10 minutos de conversa sem nem forçar. Fiquei olhando o número por um tempo. Depois guardei o celular. Não era hora. Não porque eu tivesse medo, mas porque eu queria fazer certo da próxima vez. E fazer certo precisava de mais do que uma noite pensando no teto de um quarto emprestado.
Na manhã seguinte, o mecânico Eusébio voltou às 7 e terminou o serviço às 10. O defeito elétrico tinha envolvido um relé e 2 conectores que tinham oxidado com a umidade da chuva, coisa que o tempo faz com tudo que fica exposto, metal ou não. O Scania voltou a funcionar com aquele ronco familiar que eu reconhecia como alguém reconhece a voz de pessoa conhecida. Paguei o serviço. Arrumei a bolsa. Fui até o quarto da Nivalda antes de partir. Ela estava acordada, as mãos no peito de sempre, olhando pela janela para o quintal onde uma nuvem passava devagar sobre o cerrado. "Vou embora, dona Nivalda", eu disse. Ela virou a cabeça para mim. "Vai ligar para a sua filha?" Ela perguntou direto. "Vou tentar de um jeito diferente", eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois disse baixinho, sem que parecesse destinado a ninguém específico, mas como pensamento que escapou pela boca. "Quem larga quem ama por orgulho fica com os 2 vazios." Eu não disse nada. Saí do quarto, passei pela cozinha, despedi da Conceição com um aperto de mão que ela segurou 1 segundo a mais do que aperto de mão comum. Surama estava na porta da frente com os braços cruzados, e aquele olhar que eu já tinha aprendido a reconhecer como a versão dela de preocupação, que não quer parecer preocupação. "Obrigado por ter ficado", ela disse. "Não foi escolha", eu disse. "Foi o caminhão." Ela quase sorriu. "Às vezes o caminhão sabe mais do que o motorista", ela disse. Eu subi na cabine, dei a partida e ouvi o motor pegar como devia. Coloquei a marcha. Olhei pelo retrovisor. Surama ainda estava na porta, os braços cruzados, olhando o Scania arrancar. Peguei a BR-153 sentido Uruaçu, com o céu limpo e o cerrado dos 2 lados ainda molhado da chuva de véspera, brilhando com aquele verde que só aparece depois que a água passa. A frase de Nivalda ficou no banco do passageiro o caminho inteiro, invisível e pesada como coisa que não ocupa espaço, mas está lá. Quem larga quem ama por orgulho fica com os 2 vazios. Eu sabia o que estava vazio em mim. Sabia desde a briga, sabia desde a primeira ligação sem resposta, sabia desde o primeiro desvio de rota que eu chamei de trabalho quando era fuga. O que eu não sabia ainda era se dava tempo de encher de novo. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu queria descobrir. Os 2 meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida na estrada. Não porque aconteceu muita coisa de uma vez. Foi o contrário. Foi tudo devagar, miúdo, entrando pelos lados como água que encontra a fresta sem pedir permissão. Eu continuei rodando a BR-153. Continuei entregando fertilizante e soja e sal e o que aparecia. Continuei dormindo nas áreas de descanso e tomando café ruim em posto de beira de estrada. A rotina era a mesma por fora. Por dentro, alguma coisa tinha se deslocado, e coisa deslocada não volta para o lugar sozinha. Ela ou assenta no novo lugar ou continua incomodando até que a gente faça algo. Surama mandava mensagem de vez em quando, não todos os dias. A espaço irregular, do jeito que mensagem de pessoa ocupada chega, sem hora marcada e sem cerimônia. Uma foto de Nivalda sentada na cama com um copo de vitamina de banana na mão. Uma linha curta dizendo que a notificação do advogado do Cláudio tinha chegado. Uma outra dizendo que a escola tinha dado mais uma semana antes de reavaliar o contrato. Eu respondia com brevidade, que é o jeito que sei responder. Uma palavra, 2, às vezes uma pergunta de volta. Não porque não tivesse mais a dizer, porque ainda não sabia bem como dizer o que tinha. Foi numa sexta-feira de julho, às 11 da noite, que o telefone tocou com o nome dela na tela. Eu estava num posto em Minas Gerais, num trecho da BR-040, perto de 7 Lagoas, com uma marmita fria no colo que eu tinha comprado 3 horas antes e esquecido de comer. O caminhão estava estacionado, o motor desligado, e o silêncio do interior mineiro naquela hora tem uma qualidade diferente do silêncio goiano, mais pesado, mais mineral,
como se a terra fosse mais densa e puxasse o som para dentro. Atendi. Ela não disse nada por uns 3 segundos, só respiração. Então começou a falar. Falou por 40 minutos. Eu não interrompi nenhuma vez. Contou da notificação. O advogado do Cláudio havia protocolado um pedido formal de tutela judicial, alegando que Nivalda não tinha condições adequadas de cuidado em ambiente doméstico informal e que a idosa corria risco de saúde. Havia laudos anexados, assinados por um médico de Goiânia que nunca tinha visto Nivalda pessoalmente. Havia uma cláusula que autorizava a transferência imediata para a instituição enquanto o processo tramitava, se o juiz entendesse que havia urgência. Urgência, ela repetiu, com aquela calma que machuca mais do que raiva. O mesmo irmão que não foi visitar minha mãe em 8 meses está pedindo urgência no tribunal. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. A marmita fria deslizou do meu colo e caiu no tapete da cabine com um barulho abafado. Eu não me mexi para pegar. Você tem advogado? Eu perguntei. Não tenho dinheiro para advogado. Tem defensoria pública em Porangatu? Tem, fui lá. A fila de espera é de 6 semanas. 6 semanas. E o pedido de urgência estava na mesa de um juiz que podia autorizar a transferência antes disso. Fiquei em silêncio por um momento calculando. Não calculando se ia ajudar. Já sabia que ia. Estava calculando como. Porque ajudar sem plano é intenção, não é ajuda. E eu já tinha passado anos confundindo as duas coisas. Eu tenho um colega caminhoneiro, eu disse, que passou por uma situação parecida com a do filho dele. Processo de guarda, advogado contra ele, coisa feia. Ele me falou de uma advogada em Uruaçu que atende sem cobrar adiantado de quem não pode. Chama a doutora Fernanda Queiroz, vou ligar para ele amanhã cedo para pegar o contato. Silêncio do outro lado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Não havia ingratidão na pergunta. Era uma pergunta real. O tipo que a pessoa faz quando não entende a motivação e precisa entender antes de aceitar, porque já aceitou coisa de estranho antes e saiu machucada. Eu pensei por um segundo antes de responder, porque eu tenho uma filha, eu disse. E eu sei o que é deixar uma situação virar grande demais por não ter agido quando ainda era tempo. Ela ficou quieta por um momento longo. Tá bom, ela disse. 2 palavras que carregavam mais do que 2 palavras costumam carregar. Desliguei o telefone às 11h40, peguei a marmita fria do tapete, comi o que estava lá sem reclamar do frio e fiquei olhando o posto de 7 Lagoas funcionando na madrugada. O frentista jovem com cara de sono, um caminhão de hortifruti abastecendo, a luz de neon rosa da lanchonete que piscava em ritmo irregular como coração cansado. Liguei para o colega na manhã seguinte. Ele me deu o número da doutora Fernanda. Eu liguei para ela ainda no estacionamento do posto antes de dar a partida. Ela atendeu ela mesma, sem secretária, com uma voz direta de quem não tem tempo a perder, mas tem atenção para dar. Expliquei a situação em 10 minutos. Ela fez 3 perguntas precisas. Depois disse que ia receber Surama na segunda-feira às 8 da manhã, que ia avaliar o caso, e que se fosse o que eu estava descrevendo, havia sim como contestar o pedido de urgência. Pode dizer para ela trazer tudo que tiver, a doutora Fernanda disse. Notificação, documentos da mãe, qualquer papel que o irmão tenha assinado. Mandei mensagem para Surama com o nome, o número e o horário. Ela demorou uns 2 minutos para responder. Quando respondeu, foi só, ok. Mas havia algo no ok dela que era diferente dos outros oks. Era mais firme, como o pé que encontra chão depois de alguns passos no vazio. Naquela noite, parado numa área de descanso da BR-153 perto de Uruaçu, com o cerrado lá fora, chapado de estrela, peguei o celular de novo. Abri os contatos. Rolei até o R. Renata. Fiquei olhando o nome por um tempo. Depois digitei uma mensagem. Não longa. Eu não sou de mensagem longa. Nunca fui.
e fingir que sou ia soar falso e ela ia sentir o falso, sempre sentiu. Escrevi: Renata, sei que você não quer falar comigo e entendo, mas quero que você saiba que eu errei, que sei que errei e que não estou pedindo nada agora. Só queria que você soubesse. Fiquei olhando para o texto por um tempo. Mandei. Guardei o celular no porta-luvas sem esperar resposta. Não porque não quisesse a resposta, mas porque precisava aprender a fazer a coisa certa sem atrelar ao resultado imediato. E esse aprendizado estava demorando mais do que deveria. Ela não respondeu naquela noite, nem no dia seguinte. Mas a mensagem tinha ido. Isso era diferente das ligações que caíam na caixa postal. Aquilo era voz que some, que não fica. Mensagem fica. Ela ia ler quando quisesse, no horário dela, sem a pressão de um telefone chamando que exige resposta na hora. Fui para Porangatu por conta própria numa quinta-feira, 3 semanas depois, usando os dias de folga que tinha acumulado. Não tinha carga. Não tinha justificativa logística. Fui porque Surama havia me ligado, dizendo que a audiência preliminar estava marcada para a sexta-feira e que a doutora Fernanda tinha pedido uma testemunha que conhecesse a situação de Nivalda em ambiente familiar. Alguém que pudesse confirmar que a idosa estava recebendo cuidado adequado. Eu tinha estado naquela casa. Eu tinha visto. Cheguei na quinta à tarde. A casa da Conceição estava diferente. Havia uma ordem nova nela, o tipo de ordem que aparece quando alguém está se preparando para ser avaliado. Os vasos estavam alinhados, o quintal varrido, o corredor com o cheiro de produto de limpeza que não tirava o cheiro de casa, mas ficava por cima. Nivalda estava sentada na cama com a cabeça apoiada nos travesseiros, acordada, com um livro no colo que ela não estava lendo. Estava olhando pela janela com aquela expressão de quem está ouvindo alguma coisa que não tem som. Ela me viu entrar. O homem das estradas voltou, ela disse. Voltei, dona Nivalda. Por causa de mim ou por causa da minha filha? Aquela mulher. 81 anos e ainda fechava todas as saídas. Pelos dois, eu disse, com honestidade que não planejei, mas que saiu do lugar certo. Ela assentiu como quem aprova a resposta de exame. A doutora Fernanda era exatamente como a voz dela sugeria. 45 anos. Sala pequena em Uruaçu, cheia de papel empilhado em ordem que só ela entendia. Um jeito prático de tratar as pessoas que era mais respeitoso do que qualquer gentileza ornamental. Ela me orientou sobre o que eu podia e não podia dizer como testemunha. Me explicou o que o juiz estava avaliando. E disse que o laudo médico, apresentado pelo Cláudio, tinha uma fragilidade central. O médico que o assinou nunca tinha examinado Nivalda. Trouxemos uma geriatra de Uruaçu, que foi pessoalmente até Porangatu avaliar sua mãe, ela disse para Surama. O laudo dela é oposto. Diz que a idosa tem estabilidade emocional, que o ambiente familiar está sendo adequado e que uma transferência forçada neste momento representaria risco real. Surama ouviu isso com as mãos espalmadas na mesa, os olhos fixos na advogada. Cláudio vai contestar, ela disse. Vai, e o juiz vai ouvir os dois lados, mas o ônus da urgência é dele. E urgência fabricada com laudo de médico que nunca viu a paciente é difícil de sustentar na frente de um laudo de quem foi lá. A doutora Fernanda fechou a pasta. Não prometo resultado, prometo argumento. A audiência foi numa sala pequena do Fórum de Uruaçu, na manhã de sexta-feira, com o sol entrando pela janela alta e batendo no piso de cerâmica com aquele calor de interior de Goiás que não distingue tribunal de estrada. Cláudio estava lá. Eu o vi pela primeira vez. 52 anos, terno cinza, expressão de quem está administrando uma equação e não entende por que as pessoas ficam emotivas com equação. Ele me olhou quando entrei e eu vi no olhar dele a avaliação rápida de quem está calculando o peso do adversário e decidindo se é ameaça ou obstáculo. Darlene estava ao lado dele. 50 anos, cabelo escuro com fio grisalho, uma expressão que não era a do irmão.
Havia algo nela que era menos fechado, menos resolvido, como janela que não sabe se quer ficar aberta ou fechada e fica no meio. Não foi dramático. Audiências não são como nos filmes. São burocráticas, lentas, com o juiz lendo papel enquanto as partes esperam, com o advogado falando em linguagem que não é de gente comum, com o relógio na parede marcando um tempo que parece outro tempo. Eu falei quando chamaram, disse o que vi na casa da Conceição. Disse que Nivalda estava recebendo cuidado, que estava lúcida, que expressou com suas próprias palavras o desejo de permanecer. Disse sem enfeitar e sem diminuir, do jeito que a doutora Fernanda tinha pedido, que era o jeito que a verdade pede quando não precisa de auxílio. Cláudio não me olhou enquanto eu falava. Darlene, sim. Foi no meio da minha fala. Quando eu disse que Nivalda tinha me perguntado sobre a minha filha com mais clareza do que muita gente de plena saúde teria, que eu vi Darlene olhar para o irmão de um jeito que não era solidariedade. Era o olhar de quem está reconsiderando alguma coisa enquanto o outro ainda está convicto. O juiz suspendeu a audiência para deliberar, marcou decisão para a semana seguinte e determinou que nenhuma transferência fosse realizada no intervalo. Saímos do fórum no calor do meio-dia de Uruaçu. Surama ficou parada na calçada por um momento com os olhos fechados, o rosto virado para o sol, respirando devagar. Não era alívio ainda. Era pausa, a pausa de quem passou semanas correndo e encontrou 5 minutos onde podia parar sem que tudo desmoronasse. Eu fiquei do lado sem dizer nada. Depois ela abriu os olhos e me olhou. Você usou seus dias de folga, ela disse. Usei. E gastou dinheiro que não tinha com advogado. A doutora Fernanda não tinha cobrado adiantado, mas havia um custo, e eu tinha coberto parte dele com as economias que guardava para o telhado da minha casa, que estava com goteira há 2 anos. Vai resolver, eu disse, sobre o telhado, sobre as economias, sobre tudo. Ela ficou me olhando com aquela atenção dela que mede e não dissimula que está medindo. Por quê? Ela disse devagar, como quem não está perguntando, mas está precisando entender. Por que você faz isso por alguém que você mal conhece? Eu pensei na resposta por um segundo real. Porque eu passei muitos anos fazendo menos do que devia pelas pessoas que eu mais conheço, eu disse. E acho que é tarde demais para desfazer tudo, mas talvez não seja tarde para fazer diferente. Ela ficou em silêncio. O celular vibrou no meu bolso. Eu não ia atender. Estava olhando para Surama e aquele momento não precisava de interrupção. Mas vibrou de novo. E de novo. Não era ligação. Era mensagem. Peguei o celular. Olhei a tela. Renata. O nome ali, depois de 3 anos de silêncio, causou uma coisa no peito que não tenho palavra certa para descrever. Não era alegria imediata. Era mais o impacto de coisa que a gente esperou tanto que quando chega o corpo não sabe bem como reagir. Abri a mensagem. Ela tinha escrito. Eu li sua mensagem várias vezes. Não vou fingir que está tudo bem porque não está. Mas você podia ter ligado. Só isso. Eu fiquei olhando para aquelas 2 frases por um tempo que Surama deve ter notado, porque ela perguntou com a voz mais baixa. Tudo bem? Eu mostrei a tela para ela sem dizer nada. Ela leu. Ficou em silêncio por um momento. Então disse, com aquela voz exata que ela tem quando a frase é simples e verdadeira. Ela atendeu, eu disse. Atendeu. Então ainda dá, ela disse. 3 palavras, mas ditas com a autoridade de quem também está tentando acreditar nelas por dentro, não como consolo, como dado verificável. O fio não foi cortado. A mensagem chegou. Ela respondeu. Ainda dá. Eu digitei a resposta para Renata ali mesmo, na calçada do Fórum de Uruaçu, com o sol de Goiás batendo na nuca e Surama do lado, respeitando o momento sem precisar que eu pedisse. Escrevi. Você tem razão. Eu devia ter ligado de verdade, não só tentado. Posso ligar agora? Guardei o celular no bolso.
O coração estava batendo num ritmo que eu não reconhecia de usual. Não era ansiedade, era expectativa, que é diferente. Expectativa tem esperança dentro. O celular vibrou. Pode. Uma palavra. A palavra certa. Me afastei alguns passos da calçada, encostei no muro de uma farmácia que ficava ao lado do fórum e disquei o número da Renata pela primeira vez em 3 anos, com a certeza de que ia atender. Ela atendeu no segundo toque. Pai. Aquela palavra. A voz dela mais velha do que eu guardava na memória, mais firme, mas com alguma coisa lá dentro que eu reconhecia desde que ela tinha 2 anos e que o tempo não apagou inteiro. Renata, eu disse. E ficamos em silêncio por um momento que era diferente de todos os silêncios dos últimos 3 anos. Era o silêncio de 2 pessoas que têm muita coisa para dizer e ainda estão descobrindo como começar. Mas era silêncio de linha aberta. Conversa durou 40 minutos. Teve momentos difíceis, teve silêncios que doíam, teve coisas ditas que eu precisava ouvir, mesmo que machucassem. Ela disse que eu tinha sumido quando ela mais precisava. Eu disse que sabia e que não tinha justificativa que prestasse. Ela disse que reconstruir não ia ser rápido. Eu disse que sabia e que não estava pedindo rápido, estava pedindo possível. Ela ficou em silêncio por um momento. Tá bom, ela disse. Me liga de novo na semana que vem. Ligo. E pai, ela parou. Onde você está agora? Em Uruaçu, ajudando umas pessoas. Que pessoas? Conta depois, eu disse. É história longa. Ela quase sorriu, eu senti pelo silêncio que veio. E então disse boa tarde e desligou. Fiquei olhando o telefone na mão por um tempo. Depois guardei no bolso e voltei para onde Surama estava esperando. Ela me olhou, não perguntou nada, só olhou. Eu disse. Ela disse para eu ligar de novo semana que vem. Surama assentiu devagar, o queixo descendo e subindo uma vez só. Do jeito que se assente quando não há palavra adequada, e o gesto é mais honesto do que qualquer frase. 3 semanas depois, numa tarde de novembro, Darlene foi ao fórum sozinha, sem o irmão, sem avisar. Apresentou-se como testemunha favorável a Surama e declarou, com uma voz que tremia levemente, mas não quebrou, que a mãe sempre havia expressado o desejo de permanecer em casa. Que ela havia testemunhado isso pessoalmente e que havia assinado documentos com o irmão num momento em que acreditava que era o melhor para a família, mas que agora não acreditava mais. Cláudio perdeu. O juiz determinou que Nivalda permanecia sob os cuidados de Surama, com acompanhamento bimestral de assistente social. O sítio ficou intacto. A história de 70 anos de uma mulher que nunca dormiu fora da própria cama continuou tendo onde acontecer. Quando Surama me ligou para contar, eu estava num posto em Goiânia, esperando a nota fiscal de uma carga. O sol batia no asfalto com aquele calor de novembro que em Goiás não pede licença. Eu ouvi ela falar e não disse nada por um tempo. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia momentos em que silêncio é a resposta mais honesta. Depois eu disse, ela queria ficar. E ela ficou. Surama ficou quieta por um segundo. Graças a você, ela disse. Graças a você, eu respondi. Eu só trouxe carro. Você carregou ela 4 dias nas costas. Ela quase riu. Não chegou a ser riso. Foi aquela contração num canto da voz que acontece quando a pessoa é pega de surpresa pela leveza num momento que não esperava leveza. Renata apareceu em Porangatu, numa sexta-feira, sem avisar, 3 semanas depois da decisão judicial. Eu não sabia que ela estava vindo. Surama sabia. Tinha ligado para ela, tinha encontrado o número num bilhete velho que caiu da minha carteira. Tinha ligado sem me avisar, com aquela convicção de quem sabe o que é perder tempo que ainda tinha com a própria mãe. Eu estava sentado na sala da Conceição, tomando café, quando a porta abriu. Renata entrou com uma mochila nas costas e os óculos escuros que ela usou por toda a infância e adolescência. Parou quando me viu. Tirou os óculos.
Ficou parada por um segundo que parecia precisar de mais espaço do que um segundo tem. Eu me levantei. Não fomos nos abraçar imediatamente. Era o tipo de reencontro que precisa de um momento de reconhecimento antes. Aquele instante em que duas pessoas que se perderam de vista confirmam que ainda são quem eram uma para a outra, mesmo que mudadas, mesmo que marcadas pelo tempo que ficou entre elas. Ela veio até mim e ficou parada na minha frente. "Você podia ter ligado", ela disse. Era a mesma frase da mensagem, mas diferente. Ao vivo tinha outra textura, mais real, mais pesada e mais leve ao mesmo tempo. "Eu sei", eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão no meu braço. Não abraço. Só a mão no braço. O gesto mínimo de quem está chegando de volta devagar, sem pressa, sem pular etapas, era o suficiente. Mais do que o suficiente. Nivalda estava acordada quando Renata foi até o quarto para se apresentar. A velha pegou a mão da minha filha, olhou para ela com aqueles olhos castanhos pequenos que enxergam mais do que qualquer coisa deveria enxergar e disse: "Pai bom é difícil de achar, e filha teimosa também é." Renata olhou para mim de relance, com aquela expressão de quem foi pego de surpresa por coisa exata. Depois olhou de volta para Nivalda e disse com a voz levemente embargada: "É." O sol de novembro entrava pela janela do quarto e fazia um retângulo de luz no chão de cerâmica, que foi mudando de posição devagar, enquanto a tarde passava. Surama trazia café da cozinha. A Conceição dobrava roupa na sala. Nivalda dormia de novo, as mãos no peito, a respiração regular de quem sobrevive por teimosia e tem esse direito. Eu fiquei parado na porta do quarto por um momento, olhando para aquela cena que não havia planejado, que ninguém havia planejado. A casa alugada e cheia de goteiras em Porangatu, a velha que queria morrer onde viveu, a mulher que a carregou nas costas, a filha que eu achei que tinha perdido de vez. Pensei em 26 anos de estrada, no peso de fertilizante e soja e sal e tudo que já carreguei, no silêncio de madrugada na BR-153, nos postos de café ruim, nas ligações que caíam na caixa postal, nas justificativas que eu chamei de respeito quando eram covardia. Pensei na frase de Nivalda que eu carregava desde aquele quarto de lavanda em Porangatu. Quem larga quem ama por orgulho fica com os dois vazios. Eu tinha ficado com os dois vazios por 3 anos, não estava cheio ainda. Essas coisas não enchem rápido, enchem devagar, do mesmo jeito que esvaziam, em camadas, com o tempo que cada camada precisa. Mas havia menos vazio do que havia 4 meses, quando eu vi uma figura no acostamento da BR-153 carregando um saco de estopa nas costas e tive o reflexo de frear. A estrada estava lá fora, sempre estaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava olhando para ela como única saída. Havia outras saídas agora. Saídas que tinham rosto, que tinham voz, que atendiam o telefone quando eu ligava. E isso, depois de tudo, era o suficiente para continuar. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.